A astronomia do século XIX. A astronomia do século XIX está a fazer a transição entre a astronomia planetária, que é observar os planetas que andam à volta do Sol, é medir a posição dos planetas com o máximo rigor possível, era a astronomia planetária. Os grandes observatórios, inclusive em Paris, no início fazia, era e em século XIX, 1830, começa a de medir a posição das estrelas para tentar medir, e vou pôr a terminologia certa, as dimensões do universo. Chegamos a século XIX, não sabe qual é a distância entre o Sol e as estrelas. O conceito de esfera celeste é exatamente isso. As estrelas estão tão longe, nós não sabemos a distância, mas como não as devemos mexer, têm que estar muito longe. E a humanidade sempre se interrogou qual é a distância que as estrelas estão. E é a tecnologia do século XIX que permite começar a fazer este mapa. A distância das estrelas até ao Sol. Então, vamos falar do universo. Isto é o universo. Este é o universo. Onde é que acaba o universo? Ok, a distância do Sol às mais próximas é um passo. Quantas estrelinhas é que temos aqui? 10, 20, 30, 40, 50. O disco da galáxia tem estrelas até os planetas. Assim é para baixo. Aliás, tem mais. É um decrescimento exponencial. Temos até aos 1.000 kPa de estrelas. E se avançarmos para o centro da galáxia, vamos até aos 8.000 parsecs. E se andarmos da galáxia, vamos até aos 25.000 parsecs. Isso é a galáxia. A galáxia. E a distância está próxima da galáxia. Grande, Andrómeda. Andrómeda está a 750 mil. As nuvens de Magalhães estão a 50 mil. 55 mil. São pequenas galáxias a serem absorvidas pela galáxia. Mas a humanidade quer medir isto. Quer-se medir quais são as distâncias. Qual é o tamanho do universo? Nesta altura, do universo são estrelas. O conceito de galáxia está a ser discutido. Emmanuel Kant, filósofo, escreve: as bolões que são nebulosas não são estrelinhas pontuais. E diz: bom, mas se estas estrelinhas todas estar muito delas, deixe de ver estrelas pontuais e passa a ver uma nebulosidade. Ele diz: se calhar aquelas nebulosidades que aparecem ao cantinho do telescópio, ele diz, a terminologia dele é esta, são outros universos I. É assim que ele diz. São universos I, é a teoria de Immanuel Kant. Temos aqui uma pessoa. Posso sugerir uma coisa? Deixar de ouvir. Se eu deixar de usar o microfone, aí consegue ouvir abaixo? Sim. É melhor. Assim. Ok, está bem. Não está com problema. Telemóveis ligados. Quem não tem telemóvel ligado, levanta a mão. O resto pode ir para a rua. Podemos desligar. É por causa disso. Eu não quero tirar o microfone. Então eu vou continuar a gritar. Precisamos de isso. Porquê é que esta casa é construída? Porque há um rei jovem, chama-se Dom Pedro V. É o Dom Pedro V, muito jovem, que é filho de Dona Maria e Dom Fernando, Dona Maria II e Dom Fernando. A mãe manda-os passear pela Europa toda, e ele é o irmão, para conhecerem tudo o que havia do grande conhecimento daquilo que era feito na Europa. Andam a passear, e quando voltam são pessoas a dizer que o país desenvolve-se com o conhecimento. E precisamos de fazer isso. E ele, muito jovem, ainda muito jovem, antes de ter 18 anos, torna-se rei. Não pode ser rei. O pai dele é tutor e assume a gestão do país. Quando ele faz 18 anos,
passa a ser rei e faz coisas giras. Por exemplo, deve-se a ele Dom Pedro V o primeiro curso superior de letras do país. E é com ele e com o irmão que começam a surgir estas casas de conhecimento da ciência. Aparece o estudo, mais tarde, da oceanográfico, Dom Carlos, aparece o Instituto do Geofísico Dom Luís, e isto vai florescer. Porque é homens que acreditam vir ao conhecimento que faz desenvolver o país. Ok, os dados estão lançados. E em relação à astronomia não há nada. Não há nada até um dia. Até um dia em que este tutor dele que ensinava matemática e que vai passear com ele pela Europa para ver o que é que havia. Era astrónomo, era geógrafo, fazia engenharia geográfica, era geógrafo, fez a primeira carta geográfica do país, lançada, estava ligada obviamente com o exército, com a marinha, ensinava astronomia e matemática e, e a história começa mesmo a sério. Porquê? Porque, olhando aqui ao observatório do povo, conhecem que há uma parecença com o nosso? Ok. Vou saltar para a frente e depois irei voltar para trás na história. Quando os portugueses querem construir um observatório, este Almeida, que é o Vidal de Setúbal, que é o homem que marca a astronomia do século XIX, tinha construído o grande observatório imperial russo em Pulkovo. Diz: vocês não têm que inventar aquilo que é o observatório astronómico, estão aqui as plantas, utilizem, adaptem e façam. E Portugal fez aquilo que muitos países da Europa fizeram e no mundo foi copiar o modelo do observatório imperial do czar russo. Ok? Portanto, o nosso observatório é feito seguindo o modelo de Vidal-Struve, que era de facto a nova astronomia do século XIX. Estava aqui, a nova astronomia. Já agora sobre a história, este modelo de observatório desaparece no final do século XIX, porque em final do século XIX as pessoas da astronomia querem fazer outra coisa. Querem perguntar ao universo, querem perguntar às estrelas de que é que tu és feito. E estes telescópios não dão essa resposta. E os observatórios mudam também. Ok? Portanto, para já, na nossa telenovela, temos Vidal-Struve, desde o filho, depois também é diretor. É ele que vai treinar o primeiro astrónomo português diretor desta casa, que é o Augusto Fomo. O Augusto Fomo tem 23 anos, era oficial de marinha, e quando lhe pergunta, olha, temos que treinar alguém na nova astronomia do sideral com os novos instrumentos, quem é que temos? O Filipe Fogo diz: este jovem aqui, que é muito promissor, sabe muito, que é enviado para fazer um doutoramento na Rússia. Durante 5 anos estava. Quem gosta de história, nós temos cá as cartas todas assinadas por esta gente, e o relatório de trabalho, e o livro original com as plantas do Pulkovo, e também o livro das plantas do Observatório de Paris. Portanto, pertence ao espólio desta casa. Ok? Portanto, a história começa como é que a história começa? Vamos andar uns anos para trás, antes deste observatório começar. Estamos em 1833, décadas de 40, e as pessoas começam a medir a distância às estrelas pela paralaxe. O que é o paralaxe? A Terra está deste lado do Sol, hoje à noite fotografa esta estrela, está próxima da Terra. Aqui ao fundo, talvez estrelinhas aqui são estrelas do céu. Hoje à noite faz-se a fotografia, está-se na Terra, em Lisboa, fotografa-se a estrelinha e esta estrela aparece alinhada com aquelas ali. A fotografia de hoje à noite tem esta estrela naquela zona do céu. 6 meses depois a Terra está aqui, faz-se a mesma fotografia desta estrela e ela aparece alinhada naquela zona do céu. Este ângulo é medido na chave fotográfica. Aquilo é o que se mede na fotografia. Nós medimos com os telescópios este ângulo. Aqui é medido. Porque sabe-se qual é o campo de visão do telescópio e a
de posição angular daqui para ali. Isto é medido ao telescópio. É um ano. Isto é um ano medido. E depois é a trigonometria que só se aprende 300 anos depois de fazer a faculdade, que é é super complicado. É assim, sabemos esta distância aqui, quanto é que vale a Terra ao Sol? Vale 1, que era que todos os gregos antigamente diziam assim, olha, eu não sei quanto é que é, mas é aquilo é 1. Há uma história da humanidade que é medir isto em quilómetros. E este observatório pertence a esses trabalhos de astronomia. Quanto é que vale mesmo a distância da Terra ao Sol em quilómetros? Os gregos diziam assim: quanto é que vale a distância da Terra ao Sol em estádios? Quanto é que é um estádio? O debate hoje em dia sobre a experiência da luz está em debate. Não se sabe se a medida de estádios que ele utilizou, se foi uma um bocadinho maior ou uma um bocadinho menor. Mas ele, utilizando a medida dos estádios, soube dizer qual era o raio da Terra. Com uma precisão relativamente, deixem-me dizer a palavra errada em português, muito boa. Mesmo. Ok, isto vale. Se conhecer aquele ângulo, tangente, relaciona o cateto oposto com o cateto adjacente e dá a distância à estrela. Portanto, em astronomia, a única coisa que é preciso é medir aquele ângulo. O problema é o tamanho daquele ângulo. Ok, o que é que vai na vossa cabeça? Quantos graus é que eles estão? A estrelinha mais próxima de nós, a estrelinha mais próxima de nós, qual é o ângulo que está? Quando tem aquela banda para a esquerda e para a direita, quando fazemos isto à volta do Sol. É pouco, toda a gente sabe, mais. Menos de 1 grau. Quanto menos do que 1 grau? 1 segundo de tempo, não. Atenção ao segundo. O segundo é confuso. Existem segundos de tempo e há segundos de arco. Ok. A Lua, quantos segundos de arco é que tem de diâmetro de esquerda a direita? Meio grau. Quantos segundos de arco são? Não sei, que acabaram de jantar, se vai ser bom. Então pegam na Lua e dividem em 1900 partes, na verdade aquilo são 32 minutos de arco, dividem aquilo em fatias finas, estilo fiambre, ok? Para chegar ao segundo arco. É deste ângulo que estamos a falar. O problema é que a turbulência atmosférica é maior do que o segundo arco. É maior do que o segundo arco, hoje em Lisboa. Na altura não era. E então está-se a discutir medir aquilo. Exige o quê? Ótica muito boa nos telescópios. Exige mecânica de alta precisão nos telescópios. E isso aparece na história no século XIX. Aparece na história no século XIX. Portanto, em século XIX, o Bessel é a primeira pessoa a medir uma distância à estrela, que é a primeira de todas, a estrela número 61 da constelação do Cisne. E diz, ok, o ângulo que aqui está é 0,3 segundos de arco. Portanto, a distância é de 660 mil unidades astronómicas. Bingo! Pela primeira vez na história, a humanidade pode responder à pergunta: se eu demoro com o foguetão 40 anos a ir a Plutão, que está a 40 unidades astronómicas, quantos anos é que demora a ir a esta? As pessoas em século XIX pensavam nisto. Quanto tempo é que vai demorar a chegar àquela estrela? Toda a gente quer ir tomar a pica. É Marte. Nós andamos a vender a ideia que viver em Marte é o futuro, não é? Quantos anos é que é Terra? Eu estou a brincar, mas é assim. De repente o universo teve tamanho. De repente, século XIX, a humanidade disse: o universo tem esta dimensão. E é muito maior do que os planetas, a distância dos planetas. Muito maior. O número não está certo, ok? Este é o número aqui. Eu aqui pus duas fotografias que mostram que é a mudança
com o passar do tempo. Reparem que estou a sobrepor 3 fotografias feitas pelo satélite Hipparcos em 1990, início, final dos 80. Reparem que as estrelinhas mais longínquas não mudam de posição, mas há outras que mudam. Há outras que mudam. Aqui, este movimento é mais do que a paralaxe. É também estarmos a ver o próprio movimento das estrelas no espaço. É o movimento próprio das estrelas. As estrelas vão rodar em torno do centro da galáxia e isto mede-se. Isto mede-se. Portanto, 1840, aparece a face aqui, e há um debate na Academia de Ciências de Paris. O que é a Academia de Ciências de Paris? É o centro de investigação científica e o debate é sobre esta estrelinha, que era no catálogo, era 1830, no catálogo dos astrónomos que faziam estas coisas, que era o Groombridge. E a estrelinha em Lisboa passa próximo do zénite. Ora, o zénite é aqui por cima, estão a ver aquele ponto? E quem estiver sentado aqui, e eles queriam vir para aqui para medir a estrela, porque a estrela passava ali ao lado. Mas o debate está em Paris. Os russos tinham uma medição de paralaxe, o diretor de Paris tinha outro valor de medição, utilizavam telescópios diferentes. O diretor de Paris utilizava um telescópio zenital para medir a posição da estrela. O de Volkov utilizava um telescópio daquele tipo, que é o círculo meridiano que espera que a estrela passe. Os números não batiam certo. E o Hervé Faye, que é o diretor de Paris, diz que passaram uns anos de debate, tenho que ir para um sítio onde a estrela passe no zénite para pôr um ponto final nesta coisa e não sei o quê. Fizeram as contas, qual é a magnitude da cidade onde isto passa no zénite e descobriram qual era a cidade. Lisboa. Isso. Obviamente, aquela gente pega no telemóvel. É que estão a ver a sério, foi isso mesmo. Olha, existe o observatório em Lisboa. Não há nada. Não há nada. Existe o observatório de Marinha, tal é ao pé do rio, mas aquilo são instrumentos velhos, pá, não dá, o que é que a gente pode fazer? Se calhar eu vou para lá que construíram. Mas a Academia de Paris era tão famosa que o nosso rei mandava os seus diplomatas saberem o que é que se passava de importante no conhecimento. E o conde de Lavradio, que está em Paris, a representar o rei, ouve essa história. E avisa ao rei: olha, na Academia de Ciências de Paris, estão a dizer que Lisboa é que é. E nós não temos observatório. Eles querem ir lá fazer a coisa. E o rei diz: alto para lá. Nós vamos fazer um observatório. Sim, senhor. Como nós tínhamos o quê? Como nós tínhamos uma assembleia, o rei efetivamente não governava, o rei da realidade sugeria que se fizessem coisas e havia era mais do que as cortes. Era mais do que as cortes. Não, nós tínhamos duas pedras também. Agora os lords, onde se debatia e se decidia o orçamento nacional. Esqueci da palavra agora. E, curiosamente, todos os anos, quando se debatia o orçamento de Estado, nunca havia dinheiro para fazer o observatório. Que outras coisas mais importantes se levantavam. Era preciso fazer um estádio de futebol, era preciso fazer o campeão europeu, o campeão não sei o quê, tal. E às 2x3, Dom Pedro V diz: eu dou o dinheiro. Porquê? Porque a o rei tinha uma dotação anual para utilizar quando quisesse. Achava que devia construir a ABC, é assim que ele vai construindo estas casas. Portanto, o Dom Pedro V, do seu dote, que vinha, obviamente, do orçamento, diz: ok, está aqui o dinheiro, são 30 mil reais para construir um observatório. TPC, quantos euros é que é? Tranquei a porta, ninguém sai sem dar a resposta certa. 30 mil reais, quanto é que é? As cores. 30 quantos? 30 quantos?
têm que pegar na taxa de inflação dos anos todos e ficar não é exatamente a mesma coisa. Resumindo, era muito dinheiro. Isso era muito dinheiro. O telescópio grande, a luneta grande está cá em cima. Só ela custou 9 mil reais. A luneta grande. E era uma coisa topo de gama. Portanto, é necessário Dom Pedro V dizer: não, eu dou o dinheiro e vamos para a frente. Acontece que Dom Pedro V morre passados uns anos. Há uma epidemia no país, muita gente morre. A Casa Real é apanhada, o rei morre. E o irmão dele, Dom Luís, assume o trono. E para isso ser construído, o Dom Luís tem que dar mais 10 mil reis para isto poder ser construído. E a história da construção tem muitos fatores. A discussão de quantas salas vamos ter, que instrumentos é que vamos ter. E, no meio disto, aparece a ajuda de quem? Do diretor do Observatório de Pulcova. Porquê? Porque o Hervé Faye de Paris interessa só ao início, mas vê que as coisas não andam e não se preocupa mais com os portugueses. O Wilhelm Struve, que era o homem de construir observatórios, conhecia os grandes fabricantes de instrumentos da Europa. E ao Wilhelm Struve que diz aos portugueses: o que vocês devem comprar é este instrumento do Repsol, é mais aquele instrumento, têm que comprar as óticas do Fraunhofer, porque do Mars, o Fraunhofer é o homem que faz as boas lentes naquela altura. Os telescópios que mediam as primeiras paralaxes tinham óticas feitas pelo Fraunhofer. Já ouviram o nome do Fraunhofer? Só com um rapazinho, abandonado, sem família, que foi depois acolhido por um nobre, que foi um rapaz que tinha muitos conhecimentos e jeito, foi trabalhar numa oficina óptica e tornou-se um grande especialista a construir os melhores lentes para telescópios também. O Mase herda praticamente aquilo que veio de Fraunhofer. E os telescópios que vêm para aqui têm a ótica de Mase, herdada daí. Temos aqui duas lunetas à entrada, mais antigas, oferecidas ao telescópio, ao observatório, pelo Duque de Palmela. São lunetas, já com óticas de Fraunhofer. Portanto, este observatório é equipado com a melhor instrumentação que se fazia naquela altura, em século XIX. A coroa põe aqui com dinheiro para dar para algumas condições. Este telescópio é um círculo meridiano. Está ali naquela sala. Depois irá lá ver. E o que é que ele faz? O que é o círculo meridiano? Esta casa, os portugueses eram tão importantes, que rodaram o céu. De maneira a que está matematicamente alinhado sul, norte, este ou oeste. Se olharem para as tábuas do chão, isto é matemática. O edifício está assim. As paredes estão mesmo norte-sul, este ou oeste. Portanto, os telescópios que estão aqui estão a trabalhar no meridiano norte-sul. Estão a trabalhar no meridiano norte-sul. E o único movimento que fazem é, não podem virar para a esquerda e para a direita, apenas sobem e descem. Mas como as estrelas fazem este movimento diurno no céu, nascem daquele lado e põem-se daquele, na realidade o telescópio aponta ali e tem que ficar à espera que a estrela passe à frente dele. É isso que se faz. Tem que ficar à espera que a estrela passe à frente dele. E quando a estrela passa, quem está a espreitar diz: foi agora! Não, não diz assim. É mais sofisticado. Pega no telemóvel. Era muito sofisticado. Estou a brincar, mas esta casa foi das primeiras a ter sistema telefónico no país. A inauguração do sistema telefónico é feito com Sua Majestade Dom Luís. E é curioso, eles escolhem duas casas de ciência. Sua Majestade vai para o centro da cidade, para o Instituto Geofísico, que agora é Infante Dom Luís, e faz uma chamada de longa distância para o Observatório de Lisboa. Não sei quando é agora. Vou explicar porque é que foi mesmo de longa distância. Porque o cabo foi propositadamente feito com
diz-se com cerca de 100 km, para testar as telecomunicações. Fisicamente era daqui para ali, mas o cabo de terra foi mesmo de longa distância. E aqui, quando Sua Alteza telefonou, o diretor atendeu e estava aqui uma trupe de clarins a tocar a marcha real. Imagina, clarins dentro deste eco todo, foi giro. Esta casa também foi das primeiras a ter iluminação elétrica, porque era uma casa de excelência. Portanto, quando se fala que este observatório foi topo de gama, isso é verdade mesmo. Isso é mesmo verdade. Portanto, o que é que este telescópio faz? O que este telescópio faz é uma série de trabalhos. Agora vou mencionar 2 ou 3 para vos dizer os trabalhos em que se tornou mais notável, em que marcou mais o panorama nacional. Aqui é uma missiva enviada pelo diretor do observatório a dizer ao Simon Newcomb. Simon Newcomb, na altura, era diretor do Observatório Naval de Washington, foi o observatório principal dos Estados Unidos, que fazia efemérides e que estava com grande capacidade e instrumentos muito bons e a dominar a astronomia. Os americanos estão a subir e a começar a ultrapassar os europeus. O Observatório Naval, e Simon Newcomb, é o homem que marca a astronomia de posição. Há muita coisa que vem do Simon Newcomb, inclusive a medição da hora do relógio. É ele que inventa a hora do relógio e diz, ok, a hora do seu relógio não tem nada a ver com o Sol, é aproximada ao Sol, porque segue o movimento de um Sol fictício que anda em velocidade constante à volta da Terra durante o ano e anda em cima do Equador. Tudo isto é para ver, não é? O Sol não anda no Equador daquele. O Sol não tem à volta da Terra um plano orbital do Equador. O plano orbital do Sol à volta da Terra é o mesmo da Terra à volta do Sol, é o plano eclíptico. O Equador está inclinado 23 graus e meio. Mas a hora de passo constante é a hora solar média, é este Sol fictício, chama-se Sol fictício. A hora solar média. Vem do Simon Newcomb. Pois bem, e o que é que estes telescópios fazem? Uma das coisas principais é saber as horas, e medir as horas é no instante em que o Sol passa em frente ao telescópio. Quando ele passou aqui às 12 horas 35 minutos e não sei quantos segundos, 10 segundos, aquele relógio aqui que dá a hora sideral tem que estar a dar aquela hora. E é assim que se mede a hora. Mede-se a hora sideral, a hora da verdadeira rotação da Terra. E os telescópios servem para isso, da realidade, para medir esta passagem, para utilizar aquele telescópio, mas estes pequenos telescópios estão naquela sala. Aquela sala tem 2 telescópios destes, exclusivamente para medir a hora certa. Mais nada. E a astronomia precisa de ter a hora certa. A astronomia precisa, e como a sociedade também precisa, está escrito logo nas fotografias do observatório, como sendo o ponto 2. Ponto 1. Contribuir para o avanço do conhecimento na astronomia sideral das galáxias. Ponto 2. Medir a hora e dar a hora ao país. É isso que está. Ainda hoje, este observatório tecnicamente dá a hora ao país. Está lá. Porquê? Porque é a astronomia que pega a hora. A astronomia é que pega o instante em que as estrelas, não se faz isto para o Sol, faz para uma estrela. Esta aqui é a estrela das 12 horas, 45 minutos ou 47, 18 segundos. E quando ela passar no meridiano, o relógio tem que estar a dar aquela hora. Se o relógio não estiver a dar aquela hora, quem é que está mal? É o relógio ou é a estrela? Acerta o relógio. Acerta o relógio. Isto causa problemas. A pessoa está naquela sala a observar e o relógio está aqui. Não está lá. Como é que se acerta isto? Esta é a longa tradição da família ao Pinguelo. A pessoa vinha a correr dali, espreitar o relógio para ver se estava exatamente a bater a hora certa. Claro que não. Havia um fio elétrico
E quem está ao telescópio tem um interruptor que diz: eu vi isto acontecer agora. E esse instante elétrico é enviado para o relógio. Aqui está uma fita, está ali em cima, uma fita branca que vai correndo a velocidade constante. Aqui neste sistema há uma agulha que a cada meio segundo vai para a esquerda ou para a direita, consoante o relógio manda. São relógios que dependem do meio segundo. A cada meio segundo passam por ali e a agulha vai para um lado e vai para o outro. E a fita de papel passa por baixo. O que é que fica registado? Um sinal deste género. Ele fica registado. Isto é meio segundo. Quando o astrónomo diz: foi agora que eu vi, alguns a meio aparece um risco. O que é que as pessoas deviam fazer de manhã? Ir marcar a fração de segundo em que aquilo aconteceu. Ok, quem é que sabe estatística? Na realidade, o telescópio não tem apenas um traço de passagem. Tinha 12 traços de passagem. 12 traços de passagem. E eram observados. Eu falei do pêndulo. O que é que o pêndulo faz? Quando o pêndulo, são os pêndulos que estão aqui nas várias paredes, ok? Quando o pêndulo passa para um lado e para o outro, a ponta do pêndulo abria e fechava este interruptor e o sinal elétrico era enviado ali para aquela consola. E era aqui que está a fita, e é ali que era medido o tempo. Portanto, esta gente trabalhava à noite, no dia seguinte vinha para aqui medir a fita. A fita não dizia as horas, só tinha tracinhos. Era necessário que alguém estivesse aqui em frente ao relógio a escrever na fita: isto é 1 da manhã, 30 minutos e 2 segundos. E tinha que escrever aquilo na fita. Porque de manhã analisava-se aquilo, interpolava-se a posição do escravidão, faziam-se as contas, comparava-se a hora do trânsito da estrela com a hora do relógio e sabia-se que o relógio estava atrasado ou adiantado. E então acertava-se o relógio. Porque à 1 da tarde era necessário avisar o país da hora certa. À 1 da tarde tinha chaves de Morse e o observatório enviava para o país inteiro o sinal da hora certa para o país. E continuava a trabalhar todos os dias, observavam 7 estrelas para acertar a hora. Ok? Agora o que é que temos? Temos relógios que fazem hora sideral. Hora sideral é o quê? É mesmo o movimento de rotação da Terra. Qual é o período que a Terra demora a dar a volta? Que é diferente da hora do Sol. A hora do Sol, o dia solar é maior do que isso. O dia solar é maior. É fácil perceber porquê. Aqui está o Sol, toda a gente vê, está aqui o Sol a deitar a luz, não é? Está aqui. O meu braço é o telescópio, hoje à noite. Hoje à noite estou a ver o Sol, toda a gente sabe que o Sol se vê à noite. Está ali o Sol. Entretanto, devido à rotação da Terra, eu faço isto. Dou uma volta completa, está ali o Sol outra vez. Não está, porque durante este dia a Terra anda para ali. Espera mais um bocadinho. Já estou a ver o Sol outra vez. Temos mais 4 minutos. Temos mais 4 minutos. Ok. Quanto é que a Terra anda por dia? É sempre o mesmo todos os dias? Que tipo de órbita é que a Terra tem à volta do Sol? É uma elipse, portanto varia, de dia para dia varia. E então estou a ver a questão. Há relógios que marcam a hora sideral, a rotação, e há relógios do tempo solar médio. E era necessário acertar a partir da hora sideral, fazer as contas para a hora solar média, porque o país o que quer é a hora sideral média. A astronomia trabalha com a hora sideral. Portanto, esta gente fazia isto. Do trabalho mais importante, um deles é medir a distância da Terra ao Sol em quilómetros. E para isso é utilizada a observação do planeta Marte, quando ele passa em oposição. Passar em oposição, em 1892, estes astrólogos fazem observações, eles apresentam resultados que são espetaculares. Basicamente é preciso saber a posição de Marte com grande exatidão, para depois fazer a trigonometria e ver a distância relativa entre os dois. Mas curiosamente eles fizeram mais. Mediram quanto tempo é que Marte demora a atravessar o traço do
telescópio. Ok. Contem lá quanto tempo é que isto demora a atravessar o traço. Está. Ok. TPC, quero saber o diâmetro do passo. Qual é o raciocínio? Quero saber o diâmetro do passo. Quero saber o diâmetro. Este movimento é devido a quê? Quem é que está a provocar aquele movimento ao telescópio? O telescópio está parado. Mas a Terra está a rodar. Qual é a velocidade de rotação da Terra? 360 graus, 24 horas. Dá quanto por hora? Dá 15 graus por hora. Dá 15 minutos de arco por minuto de tempo. Dá 15 segundos de arco por 1 segundo de tempo. São os contos. São os contos. Portanto, medindo o tempo que ele demora a passar aqui, fica-se a saber qual é o ângulo entre o lado esquerdo e o lado direito. Entre o lado esquerdo e o lado direito. Depois, utilizando aquilo que era conhecido a distância a Marte, já com uma boa precisão, mas queria-se afinar ainda. Saber, isto é trigonometria, sabendo a distância da Terra com o projetor até o ecrã, sabendo o ângulo entre o lado esquerdo e o lado direito, tira-se a distância. Aliás, tira-se o diâmetro. A distância é conhecida. É desprezável porque estamos a falar de 1,2 segundos. O movimento de Marte do céu, o movimento próprio de Marte é desprezável. Ok? Portanto, temos aqui 1,6 segundos. E Marte tem um ângulo de 21 segundos de arco. Foi a primeira vez, por observação direta, e reparem, isto é feito, isto são os fios que o telescópio tem. Na passagem de cada fio, estava a pessoa ao telescópio, tocou agora, clique, tocou agora, clique, tocou agora, clique, para fazer estatística. O que é preciso fazer estatística? Qual é o vosso tempo de reação? A esta hora, depois daquele vídeo tão longo. Eles fizeram isto. O que é interessante é que eles publicam o resultado da guerra de Marte, onde erram apenas por 230 km. E esse erro é comparar com os resultados de hoje, das sondas espaciais. Foi por observação direta do diâmetro de Marte. O resultado deles é este. 6.564, mais ou menos 319 km. Dentro da incerteza está a classificação de 230. Portanto, eles erraram por 3,4%. TPC, faça isso com os trabalhos experimentais de física. Mas é, coisa gira. Eles fazem mais. Os resultados eram tão bons. Eles avisam o Simon e o Paul. Olha, que as suas efemérides astronómicas sobre Marte. O que é que são as efemérides astronómicas? É um livro que se publica todos os anos a dizer amanhã à noite Marte vai estar aí. Já está no lado, vamos embora. Deus, já. As efemérides é isto. Vai-se ao livro e diz amanhã à noite Marte vai estar aqui, vai estar ali, para todos os planetas. E eles dizem, olha que as suas efemérides não batem certo. Há aqui diferenças de uns poucos segundos de arco. Você tem que corrigir isso. Sabe como não deve ter acreditado nos portugueses. Mas mais tarde, os outros observatórios começam a dizer a mesma coisa. E só aparece a correção no Astronomical Almanac em 1917. Mas aqui esta gente tinha dito isso muitos anos antes. Muitos anos antes. Portanto, era a qualidade do trabalho que eles fazem. O problema da medição da unidade astronómica é novamente atacado, não com um planeta, mas com um asteroide, um Eros, que nesta altura, em 1900, passou em oposição, Sol, Terra e Eros, e nesta altura aqui mediram também as posições relativas para fazer a geometria orbital disto e saber melhor a distância da unidade astronómica. Ok? Qual era o problema? Isto aqui é o céu aqui do observatório. Aqui está o zénite do observatório. Se eu pintar aqui o zénite, ali o norte, ali o sul, este trajeto
medir as coisas de alta precisão astrométrica, não conseguia ver bem. Eles dizem, pá, nós não temos hipótese de contribuir para esta observação observando Eros, mas podemos fazer aquilo que são os grandes especialistas, que é a posição desta vai ser medida em relação às outras estrelas. E nós podemos medir a posição das outras estrelas com grande rigor. Chama-se o catálogo de comparação. E é isso que eles fazem. É isso que eles fazem. Portanto, Lisboa e mais uns tantos observatórios, na realidade, o que fazem é medir o catálogo de referência. São estes observatórios todos. Conhece alguns nomes bons? Nice, Paris, Marseille, Lille, Königsberg, Leibniz, Abadia, Estrasburgo, Washington. Este aqui tinha os melhores equipamentos da altura, altamente sofisticado. Isto já era velho. Estamos a falar de 1900. Estes instrumentos são de 1860. 40 anos do telemóvel faz diferença? Não, porque eu ainda tenho o Nokia lá em casa. Ok, vou dar uma pista. Qual foi o melhor deles? Para fazer trabalho. Porquê que eu estou cá? Não, mas é nada disto. Número de observações feitas, só tinha um telescópio, foi quem fez mais observações pelo exterior. Foi quem teve os menores erros atribuídos às observações. Foi o único a fazer as médias, teve peso 4. Foi o único observatório que, ao fazer a média das posições para as estrelas, levou peso 4. Em Lisboa. Portanto, esta gente ficou conhecida internacionalmente, muito conhecida pela qualidade excelente das coisas que fazia. Chegados ao ponto dos alemães não publicarem o almanaque astronómico sem pedirem a Lisboa que confirmasse uma série de posições. E Lisboa fazia isso. Okay? E em 1904, a direção do Observatório, que era Campos Rodrigues, que é o homem que faz aqui muita coisa, recebe um prémio da Academia de Ciências de Paris, ligado à astronomia, que é o prémio Valse, e que em reconhecimento do trabalho excepcional que esta casa fazia. Portanto, esta é a história. O grande telescópio que está aqui por cima é este, a coluna equatorial de 7,5 metros. Curiosamente, é aquela que permite estudar galáxias, estrelas duplas, fazer dinâmica de estrelas duplas para ver como é que elas rodopiam, estudar planetas e detalhes. Mas não é aqui que se faz o grande trabalho. O grande trabalho desta casa é na astronomia, com aquela luneta de medição do tempo e depois o ciclo meridiano. Aqui a norte está um outro telescópio que também faz medição de posições. Portanto, isto é uma casa da astronomia. É assim que o observatório fica conhecido. Como é que isto evolui? Isto evolui com o aparecimento da fotografia. Existe, em 1887, uma reunião do Observatório de Paris. Os franceses estavam à frente da fotografia e dizem, isto é a revolução. Deixem de pôr o olho ao telescópio. Porque vocês, ao pôr o olho ao telescópio, veem uma estrela de cada vez. E se fizerem uma fotografia, têm ali 100 de uma vez. E tratam os dados relativos de 100 de uma vez. E o que vamos fazer é cobrir, fotografar o céu todo. Para fazer um mapa completo e estudar isto. Esse é o grande projeto que é lançado. Fazer um mapa cartográfico do céu. Chama-se a Carta Fotográfica. O Observatório de Lisboa é convidado a estar presente. E eles vêm todos entusiasmados, dizem ao rei, vamos para este projeto, só temos um pequeno cenário. É que estas cúpulas não servem, estes telescópios servem para nada. Temos que comprar novos telescópios para fazer astrofotografia. Temos que fazer umas cúpulas de cogumelos ali fora no terreno e precisamos de gente formada em astrofísica para fazer isto. Sabe, não há dinheiro. A coisa não dá, este ano não dá, já não havia o Pedro aqui, já não havia o Luís. Se calhar da próxima vez. E quando chega a República havia esperanças, mas a República mata de vez a coisa. E diz, olha, não há dinheiro, continuem a fazer aquilo que podem fazer, não se fala mais disso. E é assim que a coisa fica. E é assim que a coisa fica. Porque
Portanto, a astronomia portuguesa, nos países menos ricos de recursos, tem sido regra invariável conservar os observatórios astronómicos, nos aos observatórios a sua primitiva índole, e este é o caminho que se afigura mais sensato para o observatório. Portanto, simpaticamente, os políticos dizem: continuem a mostrar. Isto tem um impacto muito grande na história da astronomia portuguesa. Porquê? Porque entramos em século XX, não há astrofotografia para mim fazer mais. As pessoas perceberam isso. É que é possível começar a fazer espectros de estrelas. O olho não vê o espectro de uma estrela. O olho humano tem pouca sensibilidade. O olho humano faz fotografias de um décimo de segundo. A fotografia fica uma hora a somar luz e faz o espectro de uma estrela. A astrofísica arranca. O Observatório de Coimbra já estava também decadente. Era antigo. Não tinha nada de mais moderno do que este tinha. E com a nova República, a astrofísica não entra no país de vez. Em Coimbra, depois, em 1950, lá porque um professor de matemática tinha sido colega do Salazar, lá o convence a dar dinheiro para comprar um espectroheliógrafo, que Coimbra instala e ainda hoje está a funcionar, só que está num departamento de matemática, não é num departamento de pessoas que interpretem e saibam analisar aquilo que eles sabem. E a astrofísica não é. Portanto, basicamente, este decreto de 1911 acaba por ter esse impacto de matar o início da astrofísica no país e só aparece depois em 1980. Esta é a história deste observatório. Tem muita coisa por detrás. Tem muitas histórias. Os maus diretores estão enterrados aqui em baixo com as ossadas, estão lá todas. A última palavra é sobre o tempo. Sobre o tempo e relógios. Eu saltei o relógio, mas tenho que dizer coisas. Este relógio é um topo de gama. O andamento deles, isto é, atrasado ou adiantado, em média, andava próximo ou ligeiramente inferior a meio segundo diariamente. É muito rápido. Essa é que é a questão. Meio segundo por dia. Ok, que relógio é que tem na mão? Qual é a precisão do seu relógio? Não tem relógio. Quem tem relógio? Quem tem relógio? Quando comprou um relógio, põe assim para ficar quarto-fado. Alguém pediu um livro disto para saber a precisão que é garantida pelo fabricante? Ou compraram só para você? Abra a porta e deixa esta gente sair. Mas eu preocupei-me a ver isso e andei a ver os fabricantes, mesmo os bons de marca, o que é que os fabricantes diziam do oscilador de quartzo. E a única coisa que eles se comprometem é assim, porque eles vendem é a marca, é o estilo do relógio, e alguém faz osciladores de quartzo aos milhões e faz aos magotes e diz: olha, que saiu daqui o lote que saiu do oscilador mais ou menos em média. E não sabe exatamente o que é que ele faz, mas a média do lote é fazer 15 segundos por mês. E isto está nos livros quase todos. Há exceções, são poucas. 15 segundos por mês. Quanto é que dá por dia? Começo. Mais notícias. Vocês andam a comprar relógios com a precisão do século XIX. Qual é a diferença? A diferença é que isso hoje é o preço da chuva, não é? E estes relógios eram topo de gama de coisas de laboratório. O observatório tem aqui 2 padrões fundamentais da hora. São relógios em campanas de vácuo, em sala fechada, temperatura e umidade controlada, para além destes tipos, está bom? E a hora padrão vinha dali. E todos os dias, esta gente não só media o andamento do relógio, quando é que atrasava ou adiantava, mas fazia as curvas de correlação com isso, em função da temperatura da sala, da umidade da sala, da pressão atmosférica. Porquê? É física, claro. Quem é que é de física? Está a passar.
vento, vai coisa, tá. Aumentam a densidade do ar, o atrito aerodinâmico muda. E a água é o fator fundamental disto. Mal que eles tinham curvas e as correções que se faziam ao andamento para saber, para poder prever amanhã à noite qual seria a verdadeira hora para o relógio. Tudo isso era trabalho obrigatório diário. Este observatório fazia isso. Depois apareceram relógios atómicos, os de quartzo primeiro, relógios atómicos, temos ali um relógio de quartzo Patek Philippe, que era topo de gama na década de 1970, e hoje temos relógios atómicos que damos a hora para ir ao país. Bem-vindos ao Observatório Astronómico de Lisboa, passem cá, foi um gosto ter-vos aqui. Obrigado.